Tá valendo? Olá, seja muito bem-vindo, bom dia. Estamos começando mais um podcast aqui do Conecta Pan. Quanto tempo que eu não falo com vocês, né? Então, estou aqui, sou o Gabriel Langaro. Você também pode me acompanhar pelas redes sociais no @gabriel.langaro, mas é claro que eu não vim sozinho por aqui, estou com Joyce. Bom dia, Joyce, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia, todo mundo. Muito tempo que nós não Faz- nos juntávamos aqui para fazer um podcast, para gravar um podcast. E sabe que, assim, a gente se juntou várias vezes, né, para gravar podcasts. Sim. Só que tem uma coisa específica, uma coisa em comum, na real, né? Que o podcast com essa pessoa a gente sempre teve junto, É verdade. né? É verdade. Essa pessoa já é de casa também, né? Já de casa. Com quem que a gente tá aqui? Com o Miro, do Instituto Invictus. Bom dia, Miro. Olá, Seja olá. bem-vindo mais uma vez. A satisfação de estar aqui. E eu fico muito feliz, né? Até porque eu acredito que essa conexão desse trio aqui surgiu aqui dentro da Jovem Pan. Surgiu É aqui. verdade. Através de um mastermind, as leis do universo, né? Quem Isso. atraiu quem? É verdade. Surgiu aqui dentro, Foi foi nessa pra sala, fora. inclusive. Foi nessa sala. Eu acho que o meu contato com o Miro foi um pouco antes ainda. É, Isso, verdade. Foi um pouco antes, mas o teu primeiro Sim, contato com ele Foi exatamente foi nessa nessa situação. sala, nessa situação. E é isso aí. Então tá, a gente vai falar hoje, a gente já falou, né, em outros episódios aqui do Instituto Invictus, sobre o Leader Training, né, que é um dos eventos que é feito pelo Instituto Invictus, que inclusive esse podcast você pode acompanhar também aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau, só que hoje o assunto é diferente, a gente vai falar sobre um outro produto do Instituto Invictus, que é o seminário Eu Vendo. E aí, Joyce, o que você pensa? O que você pensa, assim, Interessantíssimo. quando pensa em seminário Eu Vendo? Gabriel, eu tenho uma teoria que todo mundo é vendedor de alguma coisa. Se não for de um produto específico, é do seu trabalho, da sua imagem. Exatamente, então, isso que eu ia falar. Eu tenho a teoria também, que eu sou vendedor da minha imagem. Então é realmente algo focado nisso, é muito legal e eu estou muito ansiosa para saber exatamente como funciona este Eu Vendo. Se é assim- focado em alguma coisa, assim, quem não conhece, como eu, por exemplo, e quem está nos assistindo, pode esperar. É tipo assim, o Miro assim, ó. Nós falando assim, eu vendo minha imagem, eu vendo isso. O Miro assim, não é nada disso. Nada disso, eu estou viajando, deixa eu falar. Na verdade, é o seguinte, eles falaram tudo certo, é isso aí mesmo. Ou eu estou vendendo uma ideia, um produto ou um serviço, né? A ideia, às vezes, é um look. A ideia parte de muitas coisas, né? O teu corte de cabelo, a forma como você veste, a forma como você se porta. Por quê? Porque nós estamos comunicando o tempo todo. E venda, galera, é uma forma de comunicar. Comunicar o quê? Aquilo que você acredita. Por isso que é fundamental você entender que você vai vender muito fácil aquilo que você acredita, aquilo Sim. que você confia. Sim. Né? Mas, acima de tudo, é importante entender o seguinte. Venda é possível ser aprendido. E dentro do seminário Eu Vendo, a gente vai trabalhar justamente esse ponto, de que você pode aprender. Aprender o quê? Um método novo ou ter novos insights para aquilo que você está desenvolvendo na área que você atua. Eu vou fazer uma pergunta bem básica. O que você vende, Gabriel? Eu vendo, como eu falei, eu vendo a minha imagem, principalmente. O Gabriel Meu vende a trabalho. imagem. Eu acho que também. Joyce. Principalmente a minha imagem. Então é o seguinte, quanto vale a tua imagem? Verdade, não sei. Sabe? Aí é o seguinte, aí será que realmente você está vendendo? Agora, todos esses pontos de convergência que existe dentro daquilo que seria essa palavra venda, ela parte de um outro caminho. Porque quando se fala venda, muitas vezes as pessoas já, tipo assim, não sabem Sim. o preço. Tem Sim. dificuldade de expressar, de comunicar. Ou diz o seguinte, cara, eu não sei vender. Então, Miro, isso que eu ia falar, né? Se diz que eu vender é uma coisa que se aprende, então todas as pessoas podem vender, né? Só que eu também penso assim, será que eu nasci para vender? Tipo Mas assim, eu não consigo eu vender. acho também, até desculpa te cortar, Gabi, que existe uma ideia que vender algo é chato, que você se torna uma pessoa chata, sabe? Uma Pela ideia de insistência, talvez. desses vendedores assim, não. Nem fala com ele que ele vai tentar te vender alguma coisa e é uma ideia que precisa ser quebrada. Porque, na verdade, como a gente falou, tá todo mundo vendendo algo, né? Sim. Então, você aprender e se você quebrar essa teoria na sua cabeça, eu acho extremamente importante, assim, muito importante. Isso. E dentro do método do seminário Eu Vendo, nós vamos trabalhar justamente esses pontos que você está trazendo aqui. Ó. Aqui a Joyce já trouxe uma crença, o Gabi também trouxe uma crença que está relacionada a vendas. Que eu não consigo vender, né? Até uma porque crença. é o seguinte, será que existe uma faculdade de venda? Não.
Pô, mas deveria, né? Imagina você chegando em casa assim, depois de ir lá com uns 9, 10 anos, dizendo assim, ô pai, eu sei o que você quando crescer. Vendedor. Vendedor. Nossa, o teu pai vai investir, vai pirar, porque não teve essa preparação. Salvo aguardo que hoje, um exemplo, o universo da comunicação, ele abrange muita coisa. Então, hoje tem muitas pessoas que admiram o pai como vendedor. E o pai construiu um patrimônio como vendedor. E aí eles já vêm por admiração, acreditando que venda é possível. Só que ele não foi preparado para a venda, porque aquele pai, o que acontecia? Muitas vezes ele saía para trabalhar, deixava o filho e o filho não sentia que aquilo ali era uma coisa boa. E aí ele aprendeu do pai que ele teria que estudar para ser alguém, como eu ouvia muito meu pai dizendo assim, ó, eu vou poder investir em vocês no estudo. O que eu posso dar para você é estudo. Essa era a frase que meu pai trazia. Então eu tinha que estudar. Mas estudar, tá lá uma lista de profissões, de carreiras que você pode seguir. Mas todas aquelas carreiras, todas as formações que você faz hoje, necessariamente vai passar por um processo de venda. Sim. Você vai sair da tua faculdade, da formação que você escolheu fazer, e você vai descobrir que você vai ter que vender. Vai ter que vender o teu posicionamento, a tua imagem, ou o teu próprio serviço. Um médico tem que vender, um advogado tem que vender. Sim. E sabe, pensando pela lógica do sentido literal do vendo, né? Vendo um produto, vamos supor assim. No jornalismo também tem, tá? Claro, com Hoje, certeza. na grade curricular do jornalismo, só um fato bem curioso, tem uma disciplina chamada empreendedorismo. Legal. Que você aprende a criar a tua própria empresa dentro do jornalismo. Né? Esse Você vende um produto. Meu filho, meus filhos, eu resido em Pomerode e meus filhos estudam em Pomerode. Lá tem... Meu Deus, eu não sabia que tu morava em Pomerode. É empreendedorismo. Sim, eu moro em Fato Pomerode. inédito. Caramba, tu sabia disso? Não. Ó, é que eu moro em todos os lugares, né? A gente pode estar em todos os lugares, mas eu resido em Pomerode. Eu moro num sítio. Que delícia. Então eu vejo tudo do alto. Mas voltando para o processo de vendas aqui, é legal, ó. Já vendi Pomerode, tá vendo? Então, é verdade. O que é importante nós entendermos? É possível aprender, independente de onde você está dentro da jornada como vendedor. Porque eu sei que tem gente que tem muito resultado em vendas. Sim. E Quem nunca sabe fez um vender curso. real, não, é que daí eu tô trazendo muito pra área de trabalho, É importante assim, trazer mas, o que tu queres trazer. mas não fica sem emprego. Eu falo isso O muito digital. pra um amigo que eu tenho. Meu Deus, o guri vende pedra, sabe? Sim. Se deixar. E ele, de fato, tem resultados Sabe, incríveis. Miro, eu vou te falar um fato também. Essa aqui vive tentando vender minha imagem no Instagram. Você tem que postar mais, você tem que postar mais. Calma. Não tô habituado a... Eu tô há um a viver ano. essa mesma Há um era, ano né? e ele tá sempre falando isso. Calma, eu vou começar. Eu já decidi. Hoje eu decidi, eu vou começar. Gente, o Gabriel é incrível, tá? Agora trazendo assim, ó, ele fez um feedback num dos nossos eventos, num determinado momento numa dinâmica, e foi muito incrível, um feedback assim, ó, que impressiona. Eu curto a tua voz, você usou uma metáfora. Gente, pessoas que utilizam inteligente. metáfora para Eu comunicar. acho que eu sei qual é. É E complexo. se puder... Né? Acho que tá no Instagram, Tá no do Instagram. Invictus, né? Tá. Foi publicado no Instagram. Tá. Eu fiquei tipo assim... E não foi eu que escolhi, tá? Porque Não quem foi? faz isso é uma outra pessoa. E Sério? foi, tipo assim, ó, não tem uma interferência ali, sabe? Foi natural. Então, o teu natural vende. E o teu natural vende por quê? Porque quando você na tua autenticidade, no teu natural, você está transmitindo confiança. E o processo de venda todo está relacionado a isso. Confiança. Tem pessoas que têm uma habilidade de vender pedras, por exemplo, né? Sim. Ontem teve um artista, gente, que vendeu uma escultura invisível. Ai, meu Deus do céu. Não, tem gente que se passa, né? Tu ultrapassa um pouquinho o limite. E eu não quero errar muito aqui, tá? Mas, se não me falha a memória, por $8.000. Caramba. Era um espaço vazio dentro de um cristal. Dentro de um cristal, uma moldura, ele vendeu. E teve uma pessoa que comprou. E recebeu várias informações de como que ele teria que proceder com aquela escultura que ele comprou. Porque tem toda uma didática. Então é o seguinte, o processo de venda é convencimento. Claro. É um processo que é importante você entender o seguinte, ó.
sempre há alguém interessado em comprar aquilo que você acredita ser verdadeiro. Para o escultor que fez a arte, teria até que pesquisar, tá? Mas existe essa. Eu vou dar E é o um seguinte, checkzinho aqui. ele vendeu. Então é importante você entender o seguinte, o processo de venda sempre vai ter alguém que vai se interessar, sempre vai ter alguém que vai ter interesse em algo. Um serviço, uma ideia, um produto. Agora, entenda o seguinte, todo esse processo parte muitas vezes do vendedor confiar, acreditar. Mas esse confiar, acreditar, parte por uma questão de um sentimento. Então, o que acontece e é importante o vendedor entender. Você pode aprender um novo método, uma nova técnica, você pode descobrir processos, caminhos que vão te levar a compreender isso de uma forma muito mais ampla e real. E, consequentemente, você vai melhorar o teu desempenho. Nós vamos trazer dentro do seminário Eu Vendo um método americano, que vai trazer o quê? A forma como o nosso cérebro utiliza para estruturar o aprendizado, que é através do empilhamento. Então, nós vamos trazer um empilhamento, que é um método, tá? Que funciona muito bem, porque você vai ter uma receita de vendas. Vamos pensar o seguinte, você vai ter o passo a passo da venda. E, consequentemente, quando você tem um passo a passo, uma receita, sabe que eu consigo fazer um bolo sem ovos? Até existe, né? Mas... Mais um exemplo. Mas o convencional não, Isso, né? Um bolo gostoso, saboroso, necessita um do bolo, ovo. né, normal, Então, assim, de vó. Isso. A venda, os ingredientes você já tem. O que você vai ter aí dentro do seminário Eu Vendo vai ser o seguinte, você vai aprender os passos, o processo, e você vai saber onde você está dentro do processo comercial. Olha só. Consequentemente, quando você sabe onde você está, você consegue acessar a mente tomadora de decisão. Através dos gatilhos mentais, entendendo que a Joyce trouxe aqui uma objeção, né? Entendendo que muitas vezes a objeção, que é entendida pelo vendedor como o vilão da venda, né? Um exemplo, as objeções, elas traduzem, na verdade, a falta de clareza que o teu cliente tem sobre o teu serviço, produto ou ideia. Então, esteja apaixonado por objeção, porque quanto mais objeção você conseguir descristalizar, ou seja, desmaterializar e trazer dentro de uma apresentação do teu produto ou serviço aquela descristalização, consequentemente o teu cliente já vai saber o que realmente o teu produto, o teu serviço ou a tua ideia oferece. Se fosse me vender esse óculos, então, utilizando uma dessas estratégias que tu me apresentou agora. Vendendo esse óculos? Isso. O que acontece com a venda de um produto ou um serviço? Vamos pensar assim, vou vender o óculos, tá? Primeiramente, eu preciso saber se o Gabriel utiliza óculos. Sim. Então, é o seguinte, ele necessita, né, o óculos. Se eu disser o seguinte, Gabriel, essas lentes aqui, elas foram produzidas especificamente para tratar aquilo que você hoje tem como uma deficiência. Mas aqui tem uma tecnologia fantástica. Se nós observarmos, talvez ele tenha até a receita que está nele, tá? Que teria que olhar de uma outra forma para uma outra lente, né? As lentes têm uma escrita, tu sabes? Sim. Uma identificação. Sim. E se ela servir para você, você compraria esse meu óculos? Se serve, por que não? Ele ainda está com dúvida, tá vendo? Então, ele está gerando uma objeção. Então, como eu não sou um especialista em venda de óculos, eu vou ter uma dificuldade de vender para ele. Agora, quando eu me torno especialista, a objeção eu já vou desmaterializar. Claro, eu precisaria saber aqui, eu precisaria ter o exame dele para saber qual que é a necessidade dele. Agora, eu já vendi pasmem, tá? Eu já vendi o meu óculos para um cunhado. Olha. Tá? Porque um dia ele estava lá, pegou o celular dele, ele ficou assim, ele estava sem óculos, eu tirei o meu óculos e dei para ele. E ele disse, cara, o teu óculos é perfeito para mim. Toma. E aí ele queria saber se o meu óculos tinha qualidade, né? Aí eu localizei aqui a digital que está impressa nas lentes. Se não me falha a memória, é da Varilux, tá? Então estava impresso ali, ele disse, eu não acredito que tá. Aí eu fui, mostrei e ele comprou. Sim, tem a marca mesmo, às vezes aparece. Então, é importante você entender o seguinte, claro, quando a gente
está falando de venda de produto, eu vou vender um produto que eu domino, um produto que eu tenho consciência. Eu não sou um oculista, né, para vender um óculos. Sim. Mas eu trouxe para ele o que ele trouxe para mim de caminho, que eu vou poder explorar para vender, que seria a objeção. Bacana. Entendeu? Então, entenda o seguinte, ó, para todo produto, serviço ou ideia que você for vender, existem, talvez, ó, nas piores das hipóteses, 6 objeções. Às vezes as pessoas, não vendo porque não porque a minha venda é o produto é tabelado e a empresa não dá desconto. Gente, o cliente que vem por preço, ele vai por preço. E nós podemos observar o seguinte, hoje tem gente que compra telefone, né? iPhone, por exemplo, parcelado, mas usa o iPhone. Sim. Ele podia estar usando um Android muito mais barato e que vai fazer a mesma coisa. Claro. Mas não, ele investe no iPhone. Por Até quê? por uma questão de status, eu Isso. imagino, né, iPhone. É, na verdade, o benefício que ele vai trazer. Quando nós buscamos um benefício, aí o benefício do iPhone é o quê? Qual seria o benefício do iPhone? Um dos benefícios. Eu acho que depende muito para quem procura, assim, tanto pelo sistema, né, que para mim eu acho muito melhor. Isso, ó. Pela qualidade de imagem, de Isso. de foto e tudo mais. A qualidade de imagem, fotos, o sistema, mas na grande maioria das vezes as pessoas estão buscando o pertencimento. Então é o seguinte, ó, o que o teu produto, serviço ou ideia produz de pertencimento? Porque às vezes uma pessoa vai e compra um carro, um óculos, compra qualquer produto pelo simples fato de querer pertencer. Ou, claro, tipo assim, ó, eu tenho uma necessidade, eu uso óculos, passei a usar óculos, é uma necessidade. Mas mesmo assim, eu vou lá, eu não uso qualquer óculos, eu vou usar, eu quero um melhor óculos, eu quero eu vou escolher a armação, aquilo que combina mais comigo, aquilo que me faz sentir bem. Então, o que acontece é o seguinte, ó, a grande dificuldade que muitos vendedores têm é de não conhecer o produto, o serviço ou a ideia que estão vendendo. Mas aí eu vou entrar dentro de um outro universo. Então, quer dizer que eu precisaria entender do produto, do serviço ou da ideia para vender? Não necessariamente. Como o amigo da Joyce vende pedras. Tá? Como esse escultor, não sei se achasse ali. Achei. Isso. R$93 mil, tá, na Isso. conversão. Meu Deus. É muita grana, né? Meu Deus, Quanto é que é 8 pela mil dólares? imagem, pela arte invisível. Vamos fazer uma conversão meio básica aqui. Meu Vamos lá, Deus, 96 mil dividido por 6, mais ou menos, tá o dólar. Mais 16 mil. 16 mil dólares. 16 mil dólares. Valorizou mais ainda. Eu tinha um número de 8 aí na mente, mas não me recordava por que era. Mas é incrível, porque existe e funciona. Então, o artista lá foi um bom vendedor, ele arriscou. Verdade. Então, para todas as ideias, por isso que é uma ideia, tá vendo? Ele teve uma ideia, eu vou fazer uma escultura invisível. E vou vender, vou pôr preço. Alguém vai comprar. E compraram. Então, é fundamental o vendedor, a pessoa que se posiciona como vendedor, compreender o seguinte. Quando você acredita, alguma coisa vai acontecer. Agora, tem muitos vendedores que não acreditam. E eles não acreditam porque eles estão travados nos sentimentos. Nasquelas vozes que dizem assim, ó, por que, Gabriel, que você não fez um vídeo ainda? Te deixam preso nessas vozes, né? Isso. Eu vou me prender naquela comunicação interna, porque, por exemplo, qual foi a programação que o teu pai, tua mãe, ou toda aquela estrutura que você viveu desde a infância, produziram? Né? Então, é fundamental você entender isso. E o seminário Eu Vendo, ele vai trabalhar várias questões que estão conectadas a essa estrutura. Vamos trabalhar muito a ferramenta do coaching. Então, você vai produzir um auto-coach. Você vai se perceber como vendedor. Você vai se entender como vendedor. Para descobrir onde que estão as lacunas, né, que te fazem, um exemplo, não proceder ao processo de venda. Não vender. Ou talvez, muitas vezes, não saber o quão vale o teu serviço ou produto. E aqui tem um outro ponto que é fundamental você entender. Nós somos frutos ainda da era industrial.
E a era industrial, ela promoveu a formação de pessoas que trabalhassem na indústria. Só que essa era industrial, ela ainda está presente e deixou um restício na nossa vida, na nossa apresentação. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas, elas, por não saberem, tá, que elas estão vendendo, elas aceitam fazer determinados serviços e nem saber o preço do que vale aquele serviço. Exatamente isso, ó. Puxou um gancho que eu ia trazer. Assim, questão de valor. Tem as pessoas que não sabem precificar o próprio serviço, né? É isso aí. É uma questão que envolve alguma dessas travas que a gente comentou? Exatamente. Até porque um exemplo assim, ó, se você for ver, existe, como é que é? Quando eu sou técnico agrícola, né? Quando eu fui para o colégio... Hoje é o dia de descobertas, né? Técnico agrícola. Que mora em Pomerode. Mora em Pomerode. Então é o seguinte, ó, o primeiro curso que eu fui fazer, eu saí de casa com 15 e fui para o colégio agrícola. E aí o seguinte, o piso da classe do técnico agrícola era 8 salários mínimos. Então, assim, ó, era 8 salários. Então, tipo assim, ó, o piso da classe, eu tinha uma referência de quanto valeria o meu trabalho. Então, para todas as... Só que tu entende que isso é uma estrutura da era industrial que determinou que, um exemplo, a costureira ganha tanto, Determinou a isso, faxineira segue, ganha seguiu. tanto, o gerente ganha tanto. Existe um piso. Agora, um exemplo, existe uma tampa. Agora, qual foi a tampa que você se colocou? Interessante. Qual foi o limite de ganho que você se colocou? Porque no nosso inconsciente essa programação existe. E o vendedor, gente, eu costumo dizer o seguinte, é a melhor profissão do mundo, tá? Sabe por quê? Porque o vendedor determina quanto vai ganhar. Ele pode determinar. Agora, vamos lá. Quais foram as programações que nós recebemos? A minha mãe saía de casa e meu pai, quando eles iam trabalhar, eles diziam assim, ó, a vassoura tem que estar colocada na porta da casa, perto da porta da casa. Por quê? Porque se chegar cigano para vender, ele não vai vir aqui nessa casa. Era uma crença que minha mãe tinha, que a vassoura tinha que estar lá. Porque o cigano não vai vir. Porque existia muito vendedor ambulante, né? No outrora. Hoje nós temos um recurso que está chegando, né? Como é que nós vamos se defender dos vídeos, né? Dos anúncios, né? Eles estão chegando toda hora. Então, assim, ó, a crença que minha mãe dizia era botar aquela vassoura. Então, existe uma crença, você tem uma crença relacionada à venda, que foi uma estrutura que nós recebemos dos nossos pais. Como nós não fomos preparados para vender, gente, eu podia vender os ovos que as nossas galinhas produziam. Nós tínhamos bastante galinha na minha infância. E para mim tratar as galinhas, meus pais trabalhavam na indústria, então eu tinha que tratar aqueles bichos, né? Para me tratar, ele me permitia vender os ovos. E aí, sabe o que eu fazia? Eu vendia para os vizinhos. Então, eu sempre tinha dinheiro para comprar o meu lanchinho na escola. Então, eu tinha sempre a minha grana para, tipo assim, na hora na escola tinha a cantina, né? Então, eu sempre tinha para comprar meus lanches. Decorrendo o dinheiro da venda. Da venda dos ovos. E eu guardava o dinheiro sempre no colchão. Eu tinha um colchão. Ó, aquela história assim de que o dinheiro vai para baixo do colchão, a criança acredita, gente. Aí o que eu fazia? Eu botava o dinheiro tudo no colchão, né? Era um divã, então tinha aquelas cordinhas, né? Aí eu botava o meu dinheiro tudo lá. E a minha mãe um dia foi fazer faxina. Sabe a faxina do ano, assim, do Natal, assim? Sim, aquela, e ela foi lá e levantou o divã. Encontrou o meu tesouro. E aí foi a primeira vez que eu falei. Não teve jeito, né? Não, porque ela pegou toda aquela minha Foi grana. um golpe, né? Então é o seguinte, ó. Isso tudo a gente vai trabalhar dentro do seminário para você identificar em qual parte da jornada você construiu uma crença negativa. Porque lembra da carta da mente? Eu comentei sobre a carta da mente, né? A carta da mente, ela fala o seguinte, ó. As crenças, elas foram construídas, mas a partir da nossa mente, concorda? Sim. E a nossa mente tem estratégias para fazer você não fracassar. Ou seja, para você não passar vergonha. Muitas vezes você tem receio de falar em público. E sabe de onde é que vem isso? Vem de uma frase que você ouviu da tua mãe e do teu pai. Não fale com estranhos. Nossa. Só que quando a gente é criança,
quando a gente é criança, essa frase ela é boa, certo? Porque nos protege, né? Sim, claro. Só que quando você se forma na faculdade, o que você vai ter que fazer? Até vai ter que falar com Falar com estranhos. Vai ter que falar com Passar a estranhos. vida falando com Aí estranhos. é aquela O frase- vendedor fala com estranhos Aí sempre, aquela né? frase faz Cai por efeito. terra. Faz efeito, porque o que acontece? Você não fala com estranhos. Isso te blinda de muita coisa, né? E aí você deixa de vender o teu sonho para vender os sonhos de outras pessoas. Interessante. Que você vai ver que é o seguinte, ó, você vai ter que vender alguma coisa. Aí você vende o teu serviço, a tua hora para trabalhar para alguém. Entende? E tá tudo certo. Entende? Toda a hierarquia social que nós temos. Entretanto, quanto mais você tiver clareza sobre que venda é um grande recurso, melhor se tornam os resultados. Muito bem. Seminário Eu Vendo, então, vai acontecer aqui em Blumenau, né? Com que Isso. frequência que ele acontece? Ele ocorre 2 vezes por ano, tá? Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Uma no primeiro semestre, agora dia 15 e 16 de fevereiro, tá? Ele ocorre aqui em Blumenau. E depois do segundo semestre tem mais uma edição. Uhum, então, acontece aqui em Blumenau. Onde que acontece? No Clube Blumenauense. Clube Blumenauense. E Então, quem quiser fazer parte, Isso. como se inscreve, onde encontra? Você pode acessar o site do Instituto Invictus através das nossas redes sociais, né? E nós vamos vamos ter disponível talvez possivelmente alguma coisa para oferecer para vocês aqui, para você estar Com divulgando. certeza. Perfeito. com certeza. Seminário Eu Vendo, então, vai acontecer 15 e 16 de fevereiro, aqui em Blumenau mesmo, né? Então. Eu Isso. já fiquei muito com vontade de participar. Então é uma coisa muito interessante, né? Uhum. E qual é o horário que vai acontecer, né? Porque a gente já trouxe aqui outros eventos, né? Como o LT, por exemplo, que esse é uma imersão. Então teria que ir na sexta e voltar no... Isso, é. Diferente domingo. da imersão que você vem Está para o evento, imerso. entra na sexta e sai no domingo, e a gente utiliza a estrutura do hotel, no seminário é um pouco diferente. Você volta para casa. Importante falar isso. Então você vai disponibilizar o teu tempo, que seria das 9 da manhã de sábado até as 19 do sábado. Então, assim, seriam 10 horas de conteúdo no sábado e 10 horas de conteúdo no domingo, tá? Junto com esse conteúdo, o que acontece? Você tem a disponibilidade de vir para casa, dormir no caso, né? Então não tem hospedagem. E a alimentação, o próprio espaço lá já oferece, né? Então tá. a gente tem os intervalos, né? Então nos intervalos você pode sair para o teu almoço e as refeições, né? São todas feitas lá também. Se você quiser, pode explorar o próprio espaço que vai estar disponibilizando para vocês. Interessante. Gostou, Perfeito. Joyce? Muito, gostei Seminário muito. Eu Vendo, né? Já fiquei muito a fim de participar. O que tu vai vender? Vai vender tua imagem? Principalmente pelo lado de saber colocar valor, sabe? Saber... Isso. Saber precificar. O saber seminário- atribuir um valor. Tá. O seminário ele vai trazer uma perspectiva bem ampla, tá? Para quem serve o seminário? Para que áreas? Para todas as áreas de atuação. Ele é um evento bem eclético que vai poder abrir leques para muitas áreas. Ele não é um evento específico para uma determinada área. Miriam, é possível fazer um evento específico? Sim. A gente trabalha o neurovendas nesse sentido, né? Específico para vendas, para determinada área, né? Mais um exemplo, a matriz básica da venda é uma só, tá? Então, um exemplo é realmente trabalhar toda essa estrutura para que você tenha um desempenho em vendas. Se sinta mais Interessante. seguro, né? Se sinta mais convincente, né, daquilo que você quer alcançar. E é isso. Muito bom. Perfeito. Miro, vamos lá. Sempre muito bom. Já que óculos não é a sua especialidade de vendas, Sim. eu vou deixar esse tempo final aí para tu vender o teu produto agora. Vender o seminário. Bom, Com todos os poderes que tu sabe, que tu conhece. o seminário de vendas, gente, foi um desejo muito grande que eu tive desde muito cedo. Porque o que acontece? Eu sempre fui da área de vendas. Então, fui comerciante, desde muito cedo vendia, né? Fui comerciante durante um período de tempo, depois fui vender treinamentos. Hoje, ministro os treinamentos. E o que eu percebi? A grande dificuldade das pessoas hoje está justamente nesse ponto de que, um exemplo, não conseguem vender o próprio serviço, a ideia ou um produto que se dispõe a vender. Então, nada mais justo do que criar um evento que pudesse trazer esse conteúdo, né? Pudesse trazer essa perspectiva melhor para as pessoas. E um desejo que nós, como instituto, como eu, como
trainer, né, tenho era o seguinte, era entregar um produto diferenciado. Então, o que a gente vai trazer? A gente encontrou um método é de Brian Tracy, é um método voltado para vendas, é um método americano que funciona muito bem. Ele trabalha a neurociência voltada para vendas, então assim, ó, é um método científico, tá? Que trabalha justamente aquilo que seria o empilhamento que nós vamos trazer. A gente vai trabalhar muito PNL e coach. O que seria a PNL? Programação. Você vai poder programar, você vai produzir uma estrutura de programação daquilo que seria a tua mente e você vai entender como seria a reprogramação da mente das pessoas, do teu cliente, das pessoas. E você vai trabalhar coach. Coach que seria o seguinte, as perguntas. Você possivelmente vai sair do evento com um poder de persuasão muito maior, porque são as perguntas que muitas vezes, por falta de perguntas, por falta de você se posicionar com perguntas, você está deixando de fazer vendas. Então, o meu desejo era trazer um conteúdo que agregasse no resultado das pessoas. As pessoas tendo resultado, consequentemente, eu vou receber resultado. Dentro daquilo que seria o Givers Games, que seria um dos recursos que está relacionado a um gatilho muito poderoso, que seria a reciprocidade, tá? O Givers Games é uma metodologia do network do BNI. Então, é o seguinte, ó, quanto mais você produzir resultado na vida das pessoas, melhor se tornará o teu resultado. Então, o meu desejo como empreendedor e como hoje trainer é justamente produzir resultado na vida das pessoas. Muito bom. E o seminário Eu Vendo, ele tem essa característica de levar você a produzir resultados. Então, se você tiver resultado, consequentemente, eu vou alcançar resultado. Te vendeu? Vendeu muito. Te vendeu? Tipo, claro que sim, né? Pô, agora fiquei até mais empolgado pra vender a minha imagem no Instagram. Isso daí, ó. Miro, é sempre uma satisfação conversar contigo aqui. Sabe que as portas da Jovem Pan estão sempre abertas. Enfim, você já é de casa, como a Joyce falou. Sim. Obrigado mais uma vez obrigada. estar compartilhando tanto conhecimento com a gente. Gratidão a todos Sempre vocês. muito bom conversar com você. É muito especial poder usar esse canal também para divulgar o nosso trabalho e serviço. E não é só o nosso, né? Porque eu vejo que a comunidade inteira... Com certeza. Só para a gente finalizar, então, rapidinho. Redes sociais, site onde encontra os produtos. Instituto Invictus, né? As nossas redes sociais pelo Instagram, você vai encontrar. E, enfim, nós temos um comercial que está todo ali, né? Dentro da nossa página do Instituto Invictus. Instituto Invictus. www.invictus Treinamentos. Também você encontra. Muito bem. Perfeito. Então, conversamos com o Miro do Instituto Invictus, falando sobre esse seminário Eu Vendo, que vai acontecer aí nos dias 15 e 16 de fevereiro, aqui em Blumenau mesmo. As informações estão no site do Instituto Invictus, que vai estar aqui na descrição, inclusive, né? Joyce, obrigado por estar Gabriel. aqui trocando ideias sobre esse treinamento, né? Seminário Espero que essa conversa tenha surgido algum efeito para você vender a sua imagem nas redes sociais. Só que eu vou te falar um detalhe. Não para por aí, vai ter mais episódio do Conecta Pan sobre isso. É verdade. A gente volta. Estou ciente, voltaremos. A gente volta. Em breve. Tem muito mais. Então, acompanhe os outros episódios também aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau, nas redes sociais também no @Jovem Pan Blumenau, no Instagram, no TikTok, no YouTube, porque a Jovem Pan é multiplataforma, não esquece disso, tá? E a gente também no @Gabriel.Langer, agora vendendo minha imagem no Insta. E @Joyce Proknoff. PRO. CHNOW. Deixa eu tentar falar. Beleza? Deixe seu like, ative o sininho das notificações e até o próximo episódio. Tchau, tchau.